Estou na Geórgia, um país cujas raízes míticas e história colorida sempre me fascinaram. O ouro antigo, que atraiu heróis gregos. Eles são simplesmente hipnotizantes. É quase impossível não olhar para eles. Refúgios medievais subterrâneos. Não, acredito. Nunca vi nada assim antes. E a cidade onde o Oriente encontra o Ocidente. Que casa incrível. História por toda parte. Vou mergulhar no coração e na alma de uma nação fascinante. Bem-vindo aos tesouros da Geórgia. A Geórgia, na fronteira entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, há muito tempo é um caldeirão de invenção e inovação. Uma história profunda que deixou sua marca na cultura georgiana, inspirando uma arte que testemunha mundos enigmáticos, encantadores e perdidos. Lendas antigas falam de uma terra rica no Oriente. A cidade de Étis, onde os raios do sol veloz repousam em uma câmara dourada à beira do oceano, para onde foi o divino Jasão. Falam de rios antigos, misteriosos, extensos, ricos em ouro reluzente. É uma história irresistível. Estou em busca de uma história que vale seu peso em ouro, em um lugar onde mitos se tornam realidade. Estou viajando para a Geórgia Ocidental, que já foi o antigo reino da Cólquida. Meu primeiro tesouro é o revelador sítio de Vani. A Cólquida é o cenário de um dos mitos mais famosos do mundo, a história de Jasão e seus argonautas. A lenda conta que Jasão, um herói grego, deixou sua terra natal aqui embaixo e navegou pelo Mar Negro porque seu trono havia sido usurpado por um tio perverso. Quando chegou, ele veio ao reino do rei Éetes, que possuía um velo de ouro. Jasão se apaixona pela filha de Éetes, a princesa, e astuta feiticeira Medeia, que ajuda Jasão a conquistar seu prêmio. Para os antigos gregos, e tenho certeza que para as pessoas do século XVI que fizeram este incrível mapa de mitos, o Oriente era uma terra sedutora e encantada, uma espécie de Eldorado da antiguidade. Meu trem para em Kutaisi, a capital da Cólquida, uma das cidades continuamente habitadas, mais antigas do mundo. Bela recepção, bela recepção. Daqui é um pulo até Vani. Agora, os mitos nos contam que Jasão veio aqui, para este território, em busca do velo de ouro. Mas se essa história tinha ou não uma base na realidade, era um mistério, até uma descoberta surpreendente. A primeira evidência de que havia um sítio aqui, possivelmente ligado à antiga Cólquida, surgiu após fortes chuvas, quando pedaços de ouro começaram a ser lavados da terra. A partir daí, tornou-se um dos sítios mais empolgantes para os arqueólogos. Na década de 1960, o arqueólogo georgiano Otar Lord Kipanidze começou a desenterrar sepulturas do século V ao III a.C., revelando tesouros espetaculares. O trabalho tem continuado desde então. A filha de Otar, Nino Lord Kipanidze, é a curadora do Museu de Vani. Eu sei que, ao longo do tempo, muitos aventureiros, viajantes e comerciantes vieram para cá. O que havia de tão especial no reino da Cólquida? Antes de tudo, eu acho que, veja, esta terra sempre foi
fértil, rica em metais, né, especialmente em ouro. E ela ficava na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente. Então, geograficamente também era interessante. Se você tem esse incrível recurso de ouro que está atraindo pessoas, deve haver influência tanto do Oriente quanto do Ocidente. Você vê isso nos artefatos aqui. O melhor exemplo é este chamado diadema do tipo Colquiano, com imagens de animais lutando. Isso é exatamente uma mistura de influência persa e grega. Isso é incrível. Então você tem animais persas lutando dentro de, tipo, Sim. frontão grego. Mas a forma da joia é colquiana? As oferendas funerárias de ouro de Vani são testemunho da riqueza da Cólquida e da habilidade de seus artistas. Outros achados revelam algo ainda mais surpreendente. Eu diria que o exemplo mais bonito da cultura colquiana talvez sejam as estatuetas enterradas. Elas parecem, estatuetas modernas e foram enterradas. É algo louco e tão incrível. São coisas impressionantes e extraordinárias, como você disse, meio de outro mundo, mas também falam dos verdadeiros colquianos. Concordo totalmente, porque essas estatuetas são algo completamente diferente das estatuetas conhecidas da Grécia ou de outros centros do mundo antigo. Elas são simplesmente hipnotizantes. O propósito exato das estatuetas permanece envolto em mistério, como muitos dos tesouros de Vani. Eu preciso te perguntar então, existe uma história sobre Jazão, e o Velocino de Ouro. Você acha que isso tem raízes na realidade? Eu acho que o Velocino de Ouro é, na verdade, apenas um símbolo do conhecimento sobre o ouro. E só com a ajuda de Medeia, os melhores heróis da Grécia, liderados por Jazão, conseguiram obter o Velocino de Ouro. Quem é Medeia? Ela é uma feiticeira, uma mulher com conhecimentos especiais e capacidade de controlar a morte, de fazer magia. Ela é a heroína da história? É, isso. A análise dos altares sacrificiais encontrados em Vani revela a preparação de poções herbais entorpecentes, exatamente como aquelas que dizem ter sido feitas pela princesa Medeia. Vir aqui, realmente, faz você pensar mais profundamente sobre o caráter de Medeia. Então, Medeia é famosa por ficar furiosa quando Jazão a abandona por outra mulher e ela mata a nova esposa dele e os filhos que teve com Jazão. Mas essa versão do mito só aparece em uma fonte escrita por um autor grego. Aqui na Geórgia, eles têm uma visão muito mais positiva de Medeia. Eles a veem como uma princesa poderosa, alguém incrivelmente habilidosa com ervas e que foi pioneira na medicina e na farmácia. Aqui ela não é uma vilã. Ela é um exemplo a ser seguido. Vani era um cemitério, uma cidade-templo e o lugar onde aquele trabalho em ouro deslumbrante foi criado. Um processo que unia arte, ritual e magia. Para mim, a beleza deste sítio é que, aqui, a arqueologia e a ciência estão lançando luz sobre um mito há muito amado. E sabe de uma coisa? Vale sempre lembrar que a palavra grega antiga para mitos, mitói, não significava contos de fadas ou fantasias. Significava memórias, que importavam, pontos de informação, verdades que realmente precisamos compreender. E a verdade que está sendo revelada sobre a antiga Cólquida é que ela era, de fato, uma terra de ouro e que os antigos colcos possuíam uma riqueza de conhecimentos e habilidades que criaram uma cultura que inspirou uma das maiores histórias de todos os tempos.
antiga fortaleza, na entrada de um vale místico. Este é um lugar antigo, repleto de segredos, mas de todos os tipos. No extremo sul, o vale do rio Mitkvari é um corredor vital que conecta a Geórgia à Ásia Ocidental. É o local do meu próximo tesouro, um complexo espetacular de castelos e cavernas. Diz a lenda que Alexandre, o Grande, capturou a fortaleza sobre esta rocha. Depois dele vieram missionários cristãos, exércitos bizantinos, persas e árabes. Depois, turcos, mongóis e outros. O vale ainda está salpicado de estruturas defensivas, incluindo uma das maiores maravilhas da Geórgia medieval. A cidade-caverna de Várzea. Eu sei que isso parece tipo uma paisagem de conto de fadas, mas na verdade há toda uma série de câmaras de fuga esculpidas bem perto do céu aqui nesta rocha vulcânica que esconde uma cidade inteira. Agora, isso é algo que precisa ser explorado. Várzea foi idealizada no século XI pelo rei George VI como um refúgio contra invasões inimigas. Mas ela realmente floresceu uma geração depois, com milhares de pessoas vivendo aqui. A fronteira com a Turquia fica 10 quilômetros ou 6 milhas adiante. Então, durante o período comunista, como a Turquia era um país da OTAN, todo esse vale era uma área restrita. Por isso, há muita coisa que ainda não foi estudada. Várzea era uma cidade subterrânea. Um labirinto de túneis, câmaras e escadarias, distribuídas em 13 níveis, oferecendo tudo o que era essencial para a vida medieval, incluindo 25 vinícolas. Então, só para explicar o que você está vendo aqui, isto era originalmente um refeitório, que é um salão de refeições para monges, mas só restou uma parte dela porque em 1283, um terremoto enorme sacudiu esta montanha e arrancou a face frontal da rocha, levando metade da cidade junto. Ainda assim, Várzea ocupa um lugar especial na identidade nacional da Geórgia. Um dos motivos pelos quais estou tão empolgado em vir aqui é que este lugar faz parte da história de um grande herói, meu e da Geórgia. É alguém que já foi descrito como um rei dos reis, mas que na verdade era uma rainha. O nome dela era Tamar, membro da grande dinastia Bagrationi, que reinou na Geórgia por 1000 anos, até o século XIX. Então aqui está ela. Esta é Tamar, com seu pai, George III, neste esplêndido afresco que foi pintado por volta de 1185. E na verdade temos um relato sobre seu nascimento e seu caráter vindo deste poema épico, que por sua vez foi baseado na literatura persa, e nos é dito que ela era brilhante em suas ações e radiante como o sol, e que, quando nasceu, seu pai disse: um filhote de leão, seja macho ou fêmea, ainda é um leão. Seu retrato, aqui na igreja principal de Várzea, é a imagem mais antiga e melhor preservada de sua época. Há um detalhe fantástico nesta imagem. Frequentemente, em pinturas medievais de igrejas, o doador da igreja é retratado segurando um modelo dela. Mas aqui, Tamar está segurando uma caixa preta, porque esta era uma igreja secreta, escondida, bem dentro da rocha. O reinado de Tamar é celebrado como a Era de Ouro da Geórgia medieval, alcançando novos patamares em arte e literatura, com seus
Exércitos conquistadores expandindo o império por todo o Cáucaso e até o que hoje é a Turquia e o Irã. Em 1202, bem aqui em Várzea, Tamar convocou um enorme exército para lutar contra os turcos seljúcidas. O sultão deles, Suleiman, disse que se ela se casasse com ele, poderia se submeter. Como você pode imaginar, ela não aceitou isso de jeito nenhum. Ela rezou à Virgem Maria pedindo inspiração, né? Animou suas tropas com um discurso empolgante, né? E as incentivou rumo à vitória. Se Várzea foi construída para ser digna de uma rainha, túneis subterrâneos e esconderijos em outras partes do vale contam uma outra história. Embora muitas dessas câmaras nunca tenham sido estudadas antes, especialistas locais estão entrando e encontrando coisas incríveis. Acho que este é meu contato, George. Oi, você é George? Oi. Oi, é a Bethany. Olá. Quem vai me guiar é George Magradze, que já explorou todos os cantos secretos do vale. Este lugar nunca foi filmado antes, então não tenho muita certeza do que esperar. Foi uma bela escalada. Isto sim é arqueologia de linha de frente. Uau. Então, já chegamos? É aqui? É, sim. Ok. Então, tudo isso foi feito pelo homem. É isso? Feito. Humano? E medieval, ou? Sim, isto é medieval. Medieval. Perfeito. Lugar fantástico para se defender. E o que tem aqui em cima? Pode subir. Outro buraco. Mas não. Meu Deus. A gente adora os buracos nesta montanha. Ah, Georgie, você pode subir. Ok. Oh, lá vai ele. Lá vai ele. Eu não Oi. Não tenho certeza se vou subir aí. Tem certeza? Sim. Ok. Espera um segundo. Ok. Oh, Desculpa. sim. Uau. O que é isso? Isto é um sistema de defesa subterrâneo. E este é um abrigo. Sim. Ah, um abrigo? Sim. Aquilo é uma porta? Sim, uma porta. E você pode abrir isto. Ah. Não, acredito. Nunca vi nada assim antes. Sim. Quantos desses existem? Tem em todas as aldeias. Isso é incrível. Então, por toda essa encosta aqui, vocês têm, sabe, lugares onde reis e rainhas e o clero e pessoas da igreja podiam se abrigar. Mas aqui é onde as pessoas comuns podem vir. Até onde dá para entrar. Isso é... Ok, eu sou aventureiro. Já chega. Você está definitivamente seguro. Esses engenhosos espaços ocultos refletem o desafio constante de viver em uma linha de frente medieval. Logo após a morte de Tamar, as defesas da Geórgia foram colocadas à prova durante as devastadoras invasões mongóis. Esta região foi a última a cair. Muitos de seus habitantes foram massacrados ou escravizados. Contra todas as probabilidades, ela preservou as conquistas dos monarcas, artistas e pessoas comuns da Geórgia medieval. A geografia extrema deste vale forjou mulheres e homens realmente fortes. É uma paisagem imensa que gerou aventuras épicas, histórias e mitos. Estou a caminho de Svanete, no Alto Cáucaso. Lar do mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses. É espetacular e remoto.
Até agora, esta estrada era praticamente intransitável para qualquer um, exceto os moradores locais. Mas recentemente ela foi aberta, revelando essa cultura montanhesa, incrível e única. Então, vou explorar seus segredos. Meu próximo tesouro é a rica cultura e o patrimônio da região de Svaneti. Os antigos reis da Geórgia enviavam suas riquezas para Svaneti para mantê-las seguras em tempos difíceis. E assim, escondida nesses vales montanhosos, reside uma das maiores coleções de arte medieval do mundo. Yaroslav Ketiani é o guardião de uma das preciosas e históricas igrejas de Svaneti. Pode me mostrar onde fica a igreja? Cuidado com as escadas. Cuidado com as escadas. Você está, é? Acho que, na minha opinião, isso é realmente, sem dúvida alguma, um sim. Ah, você também vai vir. Você também vai vir? Ouvi falar muito sobre esta igreja, São George de Swipe, embora não tivessem me contado o quão difícil é chegar lá. Especialmente com neve até os joelhos cobrindo a encosta da montanha. Quero dizer, só para deixar claro, direto, sem rodeios. Ok? Yaroslav, por favor. É, aqui. Mesmo. Sim. Foi um pouco mais difícil de subir do que eu esperava. Valeu a pena, eu acho. Então, isso... O prédio foi originalmente construído no século VIII ou IX. E aquele belo friso do lado de fora, suponho que seja do século XII. Mas é o que está guardado dentro que é realmente mágico. Fui levado para uma igreja com um fogão dentro. Nunca tinha visto isso antes. Então ele está quebrando o selo com uma vela. Nós. Fomos informados... Esta é a primeira vez que o interior da igreja é filmado. Meus olhos ainda estão se acostumando com a luz. E eu consigo ver tudo ao redor. Há esses belos, esses ícones. Ícones realmente especiais que são feitos aqui em metal batido. É realmente uma verdadeira casa do tesouro? Onde está São Jorge? Ele aqui, não é? Então, São Jorge. E o imperador romano Diocleciano. Então, a história de São Jorge é que ele era um soldado no exército de Diocleciano. Ele não quis renunciar à sua fé cristã, então Diocleciano mandou matá-lo. E agora no ícone Jorge se vinga. Ele está apunhalando... Se é abençoado bom treinador. Sim. O perverso pagão Diocleciano por causa da fé. Este aqui. Esta é a espada romana. Esta é a espada e este é o escudo. Então, ele está com a lança, que tem, e o seu escudo. Sim, é isso que ele tem. esta é a espada romana. Incrível! Esses ícones de metal batido foram feitos aqui. E eles não são apenas obras de arte. As pessoas vinham rezar para eles e buscar a intercessão do santo. Elas vinham e faziam votos diante deles. Então, acreditava-se que eles próprios possuíam um tipo de poder especial, milagroso. Ah, ele é impressionante. Ele é realmente... Que rosto. Que incrível. A igreja está incrivelmente bem preservada. Suas paredes ainda estão cobertas de afrescos. E esse é chamado de judeu. Você poderia ouvir entre nós?
Disseram-me que se eu realmente fosse para Martoshima, me dariam um total de 12 meses completos para ir até lá e me dariam mais 12 meses para ir até lá. Disseram-me claramente que eu teria 12 meses inteiros para ir até lá. É, capaz de ver isso. Embora seja tão raro, não é? Que tão incrível de ver. Isso mesmo assim. É tão raro, não é? Obrigado por... Madloba. Sim. Graças aos esforços do povo Swan, cerca de 600 relíquias extraordinárias dos séculos X ao XIV sobreviveram aqui. Isso representa 1/4 de tudo o que restou na Geórgia. Notavelmente, a maioria foi feita pelos habitantes dessas montanhas. Outros objetos de valor eram ferozmente protegidos nas distintas casas-torre de Swanette. Algumas torres aqui têm 1000 anos, e cada uma foi construída por diferentes famílias de cisnes, para manter seus tesouros, seu povo e pertences seguros, e elas têm alturas diferentes. Basicamente, as torres mais altas pertenciam àqueles com maior status na sociedade. Quero dizer, é quase ridiculamente romântico. Esta região de fronteira com a Rússia assombra das montanhas mais altas da Geórgia. É conhecida como a Livre Swanette. Ela se orgulha de ter resistido a ataques inimigos por séculos. O espírito independente que prospera aqui manteve viva a cultura Swan, uma língua local e tradições que remontam a milênios. Para minha última noite em Swanette, estou indo para a vila de Lakusti. Há uma mulher chamada Madloba, brilhantemente. Ela soube que estou na cidade e por isso me convidou para um banquete tradicional e para participar um pouco da cultura deste lugar, que é chamado apropriadamente de Vila Cantante. Olá? Você pode querer fazer isso, sim. Ah, desculpe, eu não parei. Eu disse, oi, eu sou a Bethany. Deixe-me só ver o seu... Só olhando, não quero atrapalhar. Dava para ouvir lá de fora. Posso ouvir mais? Posso ouvir o resto do... Por favor, só um pouco mais. Sim. E a terra, e o mar, e a terra, e o mar. E agora, ó meu Deus, cantamos a glória de Deus. E a terra, e o mar, e a terra, e a terra. E todos os seres celebram juntos a tua grandeza e majestade. Banana, me ano passado em uma safada. E complicada a vida. Absolutamente requintado. Foi tão lindo. Porque a sua voz é realmente... Vocês são irmãs, não são? Sim, por isso elas realmente se harmonizam. Muito obrigado por me mostrar o caminho errado hoje. Quero te convidar para o próximo cômodo, onde há uma mesa, como um supra tradicional e muito caras legais nesse supra. Isso seria fantástico. Então, você realmente vai entrar agora, não é? De nada. Olá, olá. Olá, 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 olá. Olá. Olá, 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 bem-vindos. Como vocês estão? Estamos muito felizes que vocês estejam aqui. Obrigado, sentem-se e podem provar nossa comida boa, comida veneziana especial. Esta noite, Madloba, o vizinho, Vakhtang Pilpani, será o Tamada, ou mestre de brindes. Antes de tudo, eles trouxeram, meus queridos, amigos. Esta é uma fruta tradicional da Svanette. Sim. O nome é Xuxa.
Xuxa mesmo, com batata e queijo, bem gostoso. Parece incrível. Na Geórgia, vocês têm muito orgulho do vinho. Talvez sejamos os mais antigos do mundo. Sim, o vinho. Mais antigo já, descoberto no mundo, está na Geórgia. E ele tem 8.000 anos. Ou seja, é da Idade da Pedra. Os georgianos ficam felizes com isso. Também havia vinho. Para todos. Jenny chupa minha língua cócegas no queixo. Vinho para todos. Realmente para todos. É algo importante. Este é um brinde sobre São Georgiano. Preciso tirar meu chapéu. Seria falta de educação. Muito obrigado. De nada. Obrigado, Tânia. Obrigado. Obrigado. Antigas e complexas, canções de cisne, em sua língua local única, foram passadas de geração em geração. O supra-georgiano é mais do que apenas uma refeição. É convivência comunitária e hospitalidade elevadas à forma de arte. Este é realmente um lugar especial. É uma maravilha natural magnífica, que se torna ainda mais preciosa por seus tesouros humanos, tanto pelas relíquias do passado, quanto pelo cisne. Pessoas que vivem aqui hoje, que, com toda razão, sentem um orgulho feroz de sua arte. E arquitetura, sua comida e seu vinho, suas tradições e suas canções. Uma cultura que realmente parece assim, como se tivesse viajado através do tempo. Estou indo para a capital, Tbilisi, onde os fios contrastantes da cultura georgiana estão fortemente entrelaçados. Meu próximo tesouro está protegido aqui, no Museu Nacional da Geórgia. É uma evidência rara de um mundo desaparecido. Vim aqui para ver a coleção Dmitry Ermakov do museu, onde arte e tecnologia se combinam, capturando a alma de uma cidade. O que está aqui é tão precioso. A porta precisa permanecer selada. Olá, Jenny. Como vai você? Estou muito bem. Que prazer conhecê-lo. Finalmente. E obrigado por me permitir ver isso. Então, é isso. Este é o tesouro escondido. Então este é um deles. Álbuns de fotobar. Quantas fotos? Quase 26.000 impressões individuais. No total, aproximadamente. 26.000 impressões individuais do século XIX. Da metade do século XIX em diante. E é esse fotógrafo chamado Dmitry Ermakov. Sim, Dmitry Ermakov, fotógrafo bem conhecido daquela época. Bem, para mim, como historiador, isso é uma alegria completa. Sim. É como se o passado estivesse sendo colocado diante de você. Ermakov trabalhou como fotógrafo e artista de sucesso por 5 décadas, até sua morte em 1916. Ele testemunhou uma Tbilisi em transformação e crescimento e viajou por toda a região. Toda a coleção, incluindo o equipamento, ficou intocada durante a maior parte do século XX. Isto é um estereoscópio. Um estereoscópio.
Ele inclui algumas surpresas maravilhosas. Então isso é uma imagem dupla. Vocês podem... Olhem aqui. Qual? Sai fora. Eu adoro 3D de 150 anos atrás. Nada. Mal. Este é só mais um álbum bonito. Só quando um estudante o encontrou em 1999 é que seu valor extraordinário foi plenamente reconhecido. Este álbum representa os tipos que viviam naquela época e que Tbilisi era uma cidade muito multicultural naquele tempo. Veja, já olhe para estes. Então, essas são as pessoas que você encontraria há 150 anos. Quais são os diferentes personagens que estamos vendo aqui? Sim. Quais são diferentes tipos? Por exemplo, esta é uma mulher georgiana. Esta é uma ucraniana. E este é um grupo de pessoas do norte do Cáucaso. Olhe, para esse rosto também. Parece que ela está falando conosco. Sim. Medalhas incríveis. Sim. Ele é persa. Sim. É persa? Ele é persa, sim. Vamos ver. Muito interessante. Quero dizer, que sociedade devia ser essa? E esse cara, olhe para a expressão dele. Sim, esse cara é armênio. Pelas roupas parece que ele não é rico, né? Mas é por isso que Ermakov é tão impressionante, porque ele nos mostra os nobres e do outro lado as pessoas comuns e rico ou não. Isso não importa para ele. Sim, todos dignos. Sim. Serem imortalizados. Mas é ótimo ter esse registro de como era a cidade. Assim, você pode usá-lo, presumivelmente, como pistas agora para ir e ver o quanto permaneceu. Sim. Do passado, então, é como se estivesse te guiando através do tempo. Sim. Incrível. O multiculturalismo da cidade, capturado por Ermakov, remonta ao florescimento de Tbilisi como um centro comercial nas rotas da seda. Aquelas antigas rotas comerciais que conectavam o Oriente e o Ocidente. Vou usar essas fotos como uma espécie de guia de viagem no tempo, por Tbilisi. Estou começando na área conhecida como Velha Tbilisi, para caminhar nos passos de Ermakov. Este é um dos meus lugares favoritos em Tbilisi. Eu sempre venho aqui. Este belo arco foi originalmente construído no século XVII e depois foi meio que reformado no século XIX. E é a entrada para os banhos. Ter mais de enxofre que algumas pessoas dizem ser o motivo de existir uma cidade aqui. Então você só precisa imaginar este lugar em seu auge. Teria sido cheio de vida, com pessoas vindo aqui para usar os banhos, mas também para conversar sobre política e fazer negócios. A velha Tbilisi foi e ainda é lar de congregações georgianas, armênias, judaicas e muçulmanas. O arquiteto Irakli Jvania está me mostrando onde viajantes das rotas da seda se encontravam no caravanserai da cidade, ou pontos de comércio retratados por Ermakov. Agora estamos entre 3 caravanserais diferentes, Sim. onde mercadores chegavam do Oriente Médio e da Ásia e se hospedavam nestes edifícios. Eles também contribuíram para esse caráter multicultural de Tbilisi. Você vê isso nessas fotografias que estamos olhando. Você vê uma variedade tão grande de pessoas, especialmente nas ruas da cidade aqui. Existe uma palavra georgiana, Miraval Perovneba, que literalmente se traduz como muitas cores. E descreve pessoas e comunidades com diferentes origens e diferentes religiões coexistiam e viviam juntas em Tbilisi. E isso também se reflete na cultura, na arquitetura, e isso faz parte de Tbilisi. E é isso que, na verdade, cria Tbilisi e, de certa forma, lhe dá um caráter único. Incrível. Que ideia bonita. Como um caleidoscópio de influências. Exatamente. Na época de Ermakov, Tbilisi já estava firmemente dentro do Império Russo, mas ainda mantinha um caráter aberto e distinto, que mesclava tradições europeias e asiáticas.
A última parada da minha jornada é um remanescente vivo daquela cidade colorida e multifacetada. Aqui nas esquinas você encontra esses incríveis sobreviventes do acaso como este, chamado Casa Azul. Foi construído em 1897. E eu acho que posso ter uma chance de entrar. Agora ela é habitada pelos artistas Nino Kutzidze, Dato, Sulakari e sua família maravilhosamente criativa. Olá. Tudo bem? Sim. Olá, oi. Oi. Posso entrar? Olá, que bom te ver. É bom te ver. Casa incrível. Impressionante. História em tudo. Vou mostrar. Obrigado. Muito obrigado. Que gentileza. Uau! Como pintor de ícones, Dato é um cronista moderno do patrimônio da Geórgia. Ah, que ótimo. Eu adoro esse cheiro. Você sente o cheiro do óleo de linhaça, não é? Ah, sim. Sim, para os ícones. Então é o seu ateliê? Sim, meu ateliê. Sim. Lindo. Você pode ver essas como referências do passado, esses retratos do Egito, de Pompeia e Sim. História georgiana. É como se a história saísse do seu pincel para a tela. Sim. Este é o Hachurian. Ele participou das guerras russo-japonesas. Sim, sim. E ele matou 4 samurais. Espada samurai. Por isso. Por isso. Sim. Então esses são os guerreiros das montanhas. E até o século XX, eles ainda usavam cota de malha, como cavaleiros medievais. E este é um deles. Esta pintura. Quer um chá? Eu adoraria. Ah, muito. Obrigado. Olá. Michele, como vai? Não é incomum ter uma casa tão bem preservada como esta? Acho que é realmente a única casa em toda a cidade que está preservada por fora e por dentro, com a mesma família intacta. Então, nesse caso, acho que é uma das casas mais únicas em Tbilisi. Ah, isso é incrível. Foi construída no século XIX. Que seu pai... Construída em 1897. Sim. Pelo meu bisavô. É interessante ver essas plantas porque é uma casa que parece ser uma mistura de todas essas influências diferentes. Sim, e também as cores, a turquesa, né? Que Ares vem do persa. Sim. Ou do mundo persa. Sempre foi uma mistura de diferentes culturas e influências, mas muito georgiana. A casa é como um país, eu acho. Em 1918, um ano após a Revolução Russa, uma Geórgia recém-independente elegeu o primeiro governo socialista democrático do mundo. Em 1921, o Exército Vermelho invadiu. Incentivado por Joseph Stalin, georgiano e o país foi forçado a entrar na União Soviética. Sim, foi uma época muito difícil. A família ainda morava aqui, mas depois, algumas outras famílias se mudaram para esta casa. Mas você, sua família, sempre ficou aqui? Sim. As outras... Fantástico. É bonito que vocês tenham as próximas gerações aqui. Esta é a 7ª geração. Nossa, aqui. 7. E você acha que ainda estará aqui em 150 anos? Sim, é nossa responsabilidade. Com certeza. Um presente através do tempo. Sim, é para a cidade, é para o pet país. É um patrimônio cultural, então é nossa responsabilidade cuidar dele. Tbilisi enfrentou os altos e baixos do século XX e ainda está mudando. É uma cidade que, assim como a Geórgia como um todo, foi nutrida por tantas identidades, asiática e europeia, oriental e ocidental, antiga e moderna. Saúde. Saúde.
A Geórgia é uma terra repleta de história. É um país enriquecido pelas pessoas que vieram para cá e ajudaram a criar uma cultura única, diversa, dramática e cativante. Bethany volta às 6h50 sábado. Stacey Solomon continua com seu resgate de reformas. Veja as melhorias que ela fez em casa e depois na quarta, 21 horas. É época de nascimento de cordeiros, em nossa fazenda dos sonhos.